Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou dar uma dica matadora para vocês economizarem tempo e já começar programando, que é criar templates para o .NET New. Por que a gente faz isso? Quando a gente começa um projeto novo, nós fazemos clone, nós pegamos algum repositório, então a gente copia um projeto que nós temos e a gente faz um monte de alteração, um monte de limpeza, alteração de nomes, alteração de logos, etc, para poder trazer esse novo projeto que a gente vai começar, certo? Se em vez de fazer tudo isso, nós criarmos um template que funcione igual, por exemplo, quando nós criamos um projeto de Web API ou um projeto console, a gente pode criar um template que já carregue uma estrutura pré-definida por nós e que nós podemos executar algumas ações em cima dela, certo? E aí a gente consegue otimizar o tempo, porque em vez de ter dar um clone no projeto, copiar de algum lugar e fazer um monte de alteração, nós já criamos um projeto com a estrutura que nós vamos usar, com referências, com pacotes do Nugget, referências a próprios projetos internos dentro da Solution, tudo isso pronto com uma linha e aí a gente já começa a trabalhar. Bom, né? A gente economiza muito tempo com isso. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Mas antes de começar o conteúdo, deixar um recadinho rápido para vocês, que é lembrá-los de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreve no canal e assina as notificações para estar por dentro de todos os conteúdos que a gente solta aqui semanalmente. A gente está publicando vários vídeos falando sobre desenvolvimento de software, agilidade, com dicas, que é o caso de hoje. E no DevDrops nós sempre vamos trazer aqui uma dicasinha simples, mas que vai salvar a sua vida, certo? Então, vamos lá criar template. Quando nós queremos criar um projeto com o .NET Core, nós temos uma facilidade que é usar o CLI e executar o comando .NET New e o tipo de projeto que nós queremos criar, por exemplo, console. Além do console tem o Web API, tem a aplicação com Angular, a aplicação com React. Então assim, o que a gente está fazendo aqui? Cria um template para nós, cria um projeto para nós com base no template console. O template console já vem pré-definido no CLI do .NET Core. Então, quando nós executamos o comando, o CLI informa para a gente que o template console application foi aplicado. Ele executou um script de pós-processamento e deu tudo certo, né? Então nisso, nós já podemos abrir o Visual Studio. E quando nós abrimos o Visual Studio, nós temos aqui a nossa classe, o nosso program. E ele já vem lá com o Hello World, já vem com a classezinha de program e tal. Nós podemos criar um template específico, por exemplo, para ter um console async. Então vamos lá. A gente pode alterar o template que nós acabamos, o projeto que nós acabamos de criar, certo? Eu posso colocar aqui .writeline aqui. Beleza. Await. Então tá. Nós temos aqui o nosso consolezinho assíncrono. Eu vou salvar isso aqui e beleza. Para a gente criar um template, nós precisamos abrir a pasta onde está o nosso projeto. E nós precisamos criar uma pastinha que ela seja com esse nome aqui. .template.config. Certo? Então eu vou abrir a pastinha que nós acabamos de criar e dentro dela eu vou criar um arquivo que vai ser o template.json. E que esse arquivo vai ter os metadados que vão ser utilizados pelo CLI para poder configurar o nosso template, certo? Então eu vou editar esse arquivo aqui. Beleza? Eu tenho ele aberto agora com o Notepad e eu tenho um gabaritozinho já pronto com as informações básicas que nós temos que ter no arquivo de configuração. O que é importante a gente se atentar aqui? A esses três caras. Primeiro, o Identity vai ser a identificação desse template que precisa ser único, individual. Ou seja, se a gente está lidando com templates instalados na própria máquina, ele vai verificar na própria máquina, mas nós podemos ter templates lá no NuGet.org ou num servidor NuGet interno da nossa empresa. Então, em todos esses casos, o pacote, o template, precisa ter uma identificação única, certo? O name vai ser a string que vai ser exibida quando a gente executar o comando de listagem, para saber quais são os templates disponíveis para nós. E o short name é o que nós podemos utilizar para poder criar um projeto baseado nesse template, certo? Então, nossa identidade é console async, nosso name é template console async e o nosso short name é ksync. Eu vou salvar isso aqui. E aí agora
eu posso abrir uma nova pasta e tentar usar esse template que nós acabamos de criar. Então agora voltando para o PowerShell, nós podemos entrar aqui na pastinha em que nós criamos o projeto, no caso é a nossa pasta console, foi nela que a gente executou o comando do .NET New, certo? Ele criou e nós podemos ver ali na listagem o .template.config. Para poder instalar esse template, antes de tudo, para a gente ver os templates disponíveis, nós podemos fazer um .NET New, --list, ele vai exibir aqui todos os templates que nós podemos ter. Então, a gente pode já ter um projeto com protocol buffer, nós podemos ter Angular, React, um MVCzinho básico, certo? Então aqui, dentro da raiz que nós temos, conseguimos ver o .template.config, que é a nossa pasta, eu vou executar o comando .NET new -i, e aí eu vou passar o caminho da raiz da minha pasta .template.config. Como eu já estou com o PowerShell na pasta, eu posso só digitar um ponto barra. Só que você também pode passar o caminho absoluto, onde ele vai cair na raiz, onde ele deve buscar pelo .template.config. Não é o nosso caso, a gente já está na raiz, então eu posso digitar barra e aí ele vai buscar e ele já fez a instalação. Então se a gente vir aqui em cima, nós aqui temos, aqui o nosso template console async, certo? Beleza, então significa que ele já está disponível para a gente utilizar e o short name dele é casync. Ok. Então agora aqui no PowerShell eu vou criar uma pastinha nova, que vai ser teste casync. Eu vou entrar. Beleza, e aí nós podemos executar o comando o template que a gente acabou de criar, que é .NET new casync. Beleza, legal, o template foi aplicado com sucesso. Aqui eu já tenho no Visual Studio o nosso projetinho aqui com ele criado na pastinha que nós criamos ele já com o console, já utilizando o task assíncrono. Esse é um exemplo muito simples, muito banal. Fica mais interessante com o próximo exemplo que eu vou dar com vocês. O .NET New ele vai pegar todo aquele projeto que nós temos na pasta que está o template.config e ele vai recriar aquilo tudo. Só que aí agora eu vou adicionar duas coisinhas novas para vocês, que nós podemos criar parâmetros que podem ser informados pelo usuário e nós podemos utilizar esses parâmetros para poder fazer algumas ações dentro do nosso template. No caso, a gente pode passar nós podemos criar um projeto que já tem uma estrutura de pastas, uma estrutura de referências que nós podemos criar e a gente vai customizar o nome desse projeto, certo? Então vamos lá, a gente faz isso de uma forma muito simples. Então agora eu tenho um outro projeto aqui que eu chamei de app Angular, em que eu tenho uma estrutura bem básica, que nós temos um back-end, em que nós já temos configurado o Swagger, certo? Para poder gerar a documentação da nossa API, para poder gerar uma API de teste. Nós já temos aqui também um outro projeto com o Angular, certo? Então nós já temos o Angular configurado, o setup inicial mesmo. E nós temos aqui também mais duas bibliotecas de exemplo. Eu criei aqui uma shard kernel e eu criei também uma template.infrastructure.entityFramework, né, o EF, sendo que no nosso EF ele já tem aqui o Entity Framework Core instalado para nós. Visualize que aqui você tem uma aplicação sua convencional da forma como você costuma montar ou com um template para um cliente ou para alguns projetos que você está visualizando, né? Então, nós criamos essa aplicação e agora eu vou mostrar para vocês a nossa pastinha em que nós temos aqui a nossa pasta do app Angular. Então, como nós fizemos da outra vez, eu adicionei na nossa pastinha do template, eu vou criar aqui o nosso arquivo, a nossa pastinha .config e dentro dela eu já criei o nosso template.json. Qual que é a diferença desse template de .json para o anterior que nós tínhamos? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o arquivo.
Então esse aqui é o novo arquivo que nós temos de novo, identity name, short name, certo? Como short name eu coloquei EF Angular e o name eu coloquei template web API plus Angular plus Entity Framework, certo? Quais que são as novidades aqui? Bem, nós temos aqui o source name, que vai ser o Coringa, que vai ser utilizado pelo .NET Template para fazer um replace, para substituir quando nós informarmos a tag, quando a gente passar o argumento para o nome do projeto. Então aqui você pode colocar o nome que você deseja que seja feita uma substituição no momento da criação do template. Poderia ser tipo meu teste template. Vocês que sabem, no meu caso eu defini como template. Lembrando que num projeto do dia a dia, template é meio complicado porque às vezes você utiliza palavras que já têm esse nome. Então seria mais legal, tipo, minha empresa template, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, vou voltar aqui para template. Nós temos aqui symbols. O que é esses symbols? Aqui que nós podemos criar as variáveis, outros argumentos que podem ser passados como parâmetro. Então eu criei um com, em que esse template nosso ele já vai criar as entidades para nós do banco. Então um banco já existe, então ele vai criar as entidades. Nós vamos utilizar a ferramenta do Entity Framework Core para poder carregar o banco e já gerar as entidades todas mapeadas e o nosso DB Context. E aqui nós temos também o Post Actions. O que é esse Post Actions? São ações que vão ser executadas quando o template for criado, quando o projeto terminou, quando terminou a execução do template, o projeto foi criado, nós vamos executar dois scripts, que no caso é o nosso ef.cmd e o nosso delete.cmd. O ef.cmd é justamente o scaffolding do Entity Framework, que nós vamos estar executando depois que o template for criado. E por fim, nós vamos estar executando o arquivo delete.cmd para poder apagar arquivos que nós não queremos que fique depois que o template é criado, depois que o projeto é criado, certo? Para vocês terem uma ideia do conteúdo desses arquivos, o EF ele é somente isso aqui, ó. Nós temos aqui o EF, então, em que ele começa falando .NET EF DB Context com scaffolding, e aqui nós colocamos o Coringa, que é a variável que nós cadastramos lá anteriormente no template.json, e aí nós meramente passamos como argumento para ele executar e criar as entidades dentro da pasta entities e gerar o nosso DB Context dentro da pasta data, certo? Enquanto que o arquivo delete.cmd, ele meramente vai apagar o arquivo ef.cmd e o próprio delete.cmd quando o template terminar a sua execução. Então agora eu estou na raiz, onde eu vou entrar na pastinha que nós... quer dizer, eu vou voltar ao nível e eu vou criar uma nova pasta aqui, chamar ela de eftest. Beleza? E eu vou executar agora a criação do nosso template. .NET new F Angular. Só que nós passamos, nós agora podemos informar um nome para o template que vai ser substituído naquela nossa variável de source. Então agora nós podemos informar o "-n". Eu vou colocar aqui task list, esse é o nome do nosso projeto. E a gente pode passar a variável com. E no nosso com, vou passar a connection string com o banco, que no caso eu já tenho aqui pronta. E aí, por último, eu vou passar um argumento que é o --allow scripts. Yes. Estou fazendo o que aqui? O que eu estou falando? Para ele executar os nossos dois scripts, o ef.bat e o delete.bat, direto sem questionar se o usuário quer ou não executar. Então entra aqui. Beleza, ele começou, ele
falou para a gente, ele identificou o template, ele aplicou o template corretamente, ele começou agora a executar o ef.cmd, depois na sequência ele executou o delete.cmd e os dois comandos foram concluídos com sucesso. Aqui ele informa porque ele não tem o arquivo de saída, mas ele foi deletado. Beleza, agora eu estou com a aplicação que nós acabamos de gerar. Aqui no Visual Studio aí nós podemos ver que ele substituiu corretamente, task list, aí nós vemos UI, tasklist.ui, a mesma coisa no back-end. E se a gente vir aqui no F, nós vamos ver que eles geraram, ele gerou o nome, as nossas entidades aqui, olha só, já a partir do que veio do banco, e ele gerou o nosso dbcontext aqui, bonitinho, tudo certinho. Legal, né? Então, lembrando que o API já veio com Swagger, e aqui no UI nós já temos uma aplicaçãozinha com Angular basiquinha já levantada. Então, vejam que agora, sempre que eu quiser criar um projeto, eu posso simplesmente executar um comando e ele já vai criar um projeto com que já carrega para nós o Swagger configurado, uma aplicação com Angular configurada, já vai no banco e traz as entidades e cria o dbcontext, certo? Agora nós temos uma forma muito fácil de poder criar várias aplicações e nós podemos criar vários templates. Essa é a parada mais legal disso. Você pode criar templates com React, com Angular, com Swagger, sem Swagger. A questão é que nós podemos potencializar criando vários templates com objetivos específicos e não perder mais tempo substituindo arquivos, substituindo logo, substituindo um monte de coisa, limpando solução, fazendo clone. Não, agora a gente consegue instalar direto. Lembrando que vocês podem subir direto para o Nugget ou ter um Nugget Server dentro da empresa de vocês ou na própria máquina, certo? Dois recadinhos, na verdade, não são recados, apenas mais duas dicas, que quando você cria uma aplicação com .NET, se for do tipo Angular, ele vai inserir o build, o script de build, o NPM dentro do CSProj. Então, você pode tirar isso para você poder gerenciar a instalação dos pacotes somente com o Node. Eu acho que com o NPM é bem melhor, eu acho que é bem mais rápido. E deleta a pastinha de Node Modules, porque lembra, todo o conteúdo que está na pasta vai ser utilizado para criar o template. Então, você pode excluir a pasta do Node Modules, tanto pelo template.json, você pode colocar essa exclusão lá, ou você pode só deletar o arquivo, ele vai ignorar. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, fica ligado porque muita coisa legal ainda vem por aí, e deixa nos comentários aqui falando quais são os templates que mais vão ajudar você e a sua equipe dentro da sua empresa, certo? A gente se vê na próxima!